Glória a Cristo. Podemos sentar agora para refletirmos sobre a liturgia de hoje, que simplesmente é uma delícia porque é a liturgia de Pentecostes. Em Pentecostes nós temos algumas coisas a ponderar que são muito importantes, e uma delas é a referência clara a Babel. Lá no início o homem falava uma só língua, todos se entendiam. E o que é que significa Babel? É a confusão das línguas. O homem foi arrogante a tal ponto de dizer: vamos construir uma torre tão alta que nós vamos chegar nos céus, na morada de Deus. A intenção do homem, obviamente, não era chegar até o lugar onde o ar ficava rarefeito aqui na terra, geograficamente falando. Não. Se imaginava que quanto mais alto fosse o empreendimento, mais próximo de Deus se estaria. E Deus, ao ver a arrogância do homem, cria esta confusão, e aí nascem os idiomas, né? Deus confunde, a Bíblia vai relatar para nós que Deus confunde o entendimento dos homens e passam a nascer línguas estranhas àquela língua que o povo falava naquela região. Então, quando chega o tempo de Pentecostes, e Pentecostes era uma festa do povo de Israel, que já existia, mas Jesus prometeu que nessa festa aconteceria algo novo, algo diferente. Nessa festa, o próprio Espírito de Deus se apossaria dos homens, em cumprimento da promessa: naqueles últimos tempos, porei o meu Espírito no coração do homem, os senhores e as senhoras terão sonhos e profetizarão e falarão em meu nome. Pois muito bem. E a primeira característica que a gente nota da ação do Espírito Santo: estavam eles trancados na casa e de repente sopra um vento forte e impetuoso, e as línguas de fogo, ou seja, o Espírito Santo se reparte entre eles em línguas de fogo, outro símbolo muito importante do Pentecostes. Essas línguas têm dois significados. Primeiro, os idiomas que cada um falou, ou seja, falou e foi compreendido. E segundo, a comunicação do Evangelho, o ide e pregai. Então as línguas de fogo têm esses dois sentidos: pregar o Evangelho com poder e força, que vem de Deus, mas também pregar um Evangelho onde todos entendam. Nós vimos que ali, na primeira leitura, olha quanta gente diferente tinha. Cadê? Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Língua que é idioma. Português, francês, japonês, espanhol. Cada um estava escutando os apóstolos anunciar as maravilhas do reino dos céus em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Aí que vem: nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, já foi 10, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses, árabes, e todos nós, 16, contei 16 línguas diferentes aqui, e todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aqui, Pentecostes é muito mais do que um simples ato de unificar a língua e fazer entender. É também o anúncio público da igreja, ou seja, a igreja foi aberta para o mundo. Ela não é inaugurada em Pentecostes, ela é anunciada para o mundo de maneira pública e poderosa em Pentecostes, e deixa claro que é preciso ter coragem, só que essa coragem vem com o Espírito Santo de Deus. E o Evangelho vai trazer para nós uma outra coisa muito importante no finalzinho do Evangelho. Prestem atenção, que este Espírito Santo, lá
no primeiro encontro de Jesus com os apóstolos que estavam trancados por medo dos judeus, o que é que Jesus diz? A paz esteja convosco. E depois de desejar a paz por 2 vezes, Jesus disse o seguinte: recebei o Espírito Santo. Ele disse de maneira particular para os apóstolos ali, trancados, mas isso serve para agora todos os apóstolos e todos que estavam em Pentecostes. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados, e a quem os retiverdes, serão retidos. Então as pessoas perguntam: mas padre, como é que pode homens pecadores como vocês perdoar pecado? Não somos nós que perdoamos os pecados, é Deus quem perdoa os pecados. Porém nós temos a autoridade de suplicar a Deus e dizer: Deus, perdoa pela confissão que foi feita, perdoa os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois muito bem. Mas aquele também a quem esses pecados forem retidos, eles não serão perdoados. Jesus dá autoridade à sua igreja. Autoridade para fazer o que quer e bem entende? De forma alguma. Autoridade para poder levar as pessoas até Deus nosso Senhor. Quais são os pecados então, padre, que não seriam perdoados? Aqueles contra o Espírito Santo, aqueles que vão fazer a apostasia, a negação da fé, digo, não quero essa fé é uma maluquice, esse negócio de que Jesus eucarístico é o próprio Deus, é invenção da igreja, não existe isso, é maluquice, está vendo que onde é que vai ser um pedaço de pão, uma porção de vinho, aquele padre safado, eu sei, conheço a vida dele, não vale um centavo furado, como é que aquele pão que aquele homem vai fazer, vai ser o corpo de Cristo? Está vendo que vocês são malucos? Quando uma pessoa tem esse tipo de mentalidade, então a igreja sim, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, tem o poder de reter os pecados dessa pessoa, porque esta pessoa ou estas pessoas que assim pensam, não estão agindo conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que quis Ele, por vontade própria, pela ação do Espírito Santo, depois de ter soprado nos seus discípulos, dar a eles, homens pecadores, insensatos às vezes, o poder de perdoar os pecados. E é em nome de Jesus que nós perdoamos os pecados. E não é à toa que na confissão, após o sacerdote ouvir a confissão, ele impõe as mãos sobre a pessoa que ele escutou a confissão, para proclamar que ali foram perdoados os pecados. A imposição das mãos é um símbolo também da transmissão do Espírito Santo. O padre sobre pão e vinho impõe as mãos e pede: enviai, Senhor, o Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Então, nós cremos sim que pela unção de Deus, unção do óleo na ordenação, pela a ordenação de Jesus, Jesus ordenou os seus apóstolos a fazerem isso desta maneira, ali se torna corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é pelo poder do Espírito, não é pelo poder das palavras que o padre pronuncia. Por isso o padre se preocupa e fica triste quando vê disputa daqueles que se dizem cristãos por esta ou aquela liturgia. Qual é a liturgia, padre, que eu devo seguir? Essa liturgia que é mais forte, mais abençoada, a de cá é menos forte, menos abençoada. Gente, não é pelo poder das palavras litúrgicas que Jesus se faz presente. Não é pela riqueza e até beleza daquilo que a gente coloca como representação física, o pano que é sacudido na hora da consagração para mostrar que algo divino está acontecendo, as asas dos querubins que são sacudidas fisicamente para mostrar que no céu também acontece isso. Não é por causa da beleza dessa liturgia que foi celebrada com todos esses aparatos que Jesus vai se fazer mais presente, e não é pela ausência de alguém aqui do lado do padre para poder celebrar a divina liturgia, de alguém para fazer às vezes dos querubins, a representação física dos querubins, que Jesus vai estar menos presente na Eucaristia. O que é que faz com que Jesus esteja presente na Eucaristia? O Espírito Santo de Deus. É o que nós comemoramos. Se nós estivermos afastados desse Espírito,
muito pouco nós vamos poder fazer, quase nada. Porque algumas palavras que nós vamos dizer pode até alcançar de maneira ali acadêmica, inteligível. Alguém achou boa a sua sugestão, mas aquela palavra estará desprovida do poder de Deus, porque não tem o Espírito Santo. Quando as coisas são carregadas do Espírito Santo, o que é que acontece? O padre nem sabe o problema pelo qual você está passando. Mas aquela palavra que foi dita lhe ajudou a abrir o seu coração. O Espírito Santo pôde agir no seu coração, porque você abriu o seu coração mediante as palavras que foram escutadas. Mas não foi mérito do padre, é mérito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que age em nós para dizer: filhinhos queridos, eu hoje em Pentecostes trago o entendimento. Eu hoje em Pentecostes unifico a mensagem que lá em Babel foi espalhada. Eu hoje em Pentecostes quero mostrar que pessoas que são ignorantes, fracas, que muitas vezes são cabeça dura, a gente pega Pedro como exemplo, que é mais bruto do que Pedro era, do ponto de vista humano, meramente humano, ignorante, cabeça dura, não vai não, Senhor, morrer, que isso não te aconteça. É que ele escuta de Jesus: para trás de mim, Satanás, porque as tuas ideias não são ideias de Deus. E isso foi aproximadamente 5 ou 10 minutos mais tardar, que ele tinha escutado de Jesus dizer a ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Jesus não abre concessão para aquilo que é errado. Jesus tinha acabado de dizer que Pedro seria a pedra sobre a qual ele construiria a sua igreja. E a pedra sobre a qual Jesus construiria a sua igreja disse a Jesus: isso não te acontecerá, que Deus não permita. Ou seja, na mentalidade de Pedro, se cumprisse a palavra de Pedro, Jesus não teria trazido salvação para nós, porque era preciso que Jesus morresse. Então Jesus não conta 2 tempos: para trás de mim, Satanás. E perceba que Jesus não estava zangado com Pedro a ponto de tirar Pedro nem da chefia da igreja, nem dos trabalhos pastorais. Pelo contrário, Jesus conhece a nossa fragilidade humana, sabia que ali era um momento de fraqueza de Pedro, e precisava ser duro com ele para que Pedro pudesse entender. E olha que maravilha, em Pentecostes, esse mesmo Pedro atrapalhado, bruto, teimoso, vai falar: olha, esse Jesus que vocês mataram, vai colocar o dedo na cara dos judeus. Deus o ressuscitou com poder. E esse mesmo Jesus que nós anunciamos, não, nós não estamos embriagados, haja vista que é a terceira hora do dia, lá aproximadamente às 9 horas da manhã. Então não, nós não estamos embriagados. E vinho, por mais que nós estivéssemos embriagados de vinho, o vinho não nos daria a capacidade de falar em outras línguas. O que dizemos aqui para vocês é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós, o que temos que fazer? Acreditar, confiar e esperar. Ou seja, pedir a Deus a fé. Se nós não temos, porque é dom de Deus, não é mérito nosso, que nós peçamos. A fé tem esses três pés, essas 3 colunas, sem a qual não existe fé. Que é o quê? Acreditar, confiar e esperar, nesta ordem. Então, no dia de hoje, nós suplicamos a Deus que nós possamos acreditar, confiar e esperar na ação do Espírito Santo, para que a gente possa ver a glória de Deus brilhar. Se ela não está brilhando ainda, eu insisto em dizer: a culpa é minha em primeiro lugar, e é nossa, que não estamos confiando o suficiente em Deus para que Ele possa nos mostrar a sua graça. Pentecostes é dia de festa, Pentecostes é o dia da igreja, o dia da manifestação pública da igreja, mas também Pentecostes é dia da gente reconhecer: estou eu tendo coragem de anunciar o Evangelho como Pedro teve ali diante dos judeus? Diante deste mundo que despreza e zomba da fé, como nós vimos lá, eu falei domingo passado, recentemente no Rio de Janeiro, aquela zombaria com dinheiro público e gente morrendo ali no Rio Grande do Sul, podendo ser utilizado, mas foram ver aquela pornografia lá no Rio de Janeiro, que o povo chama de apresentação artística, que de artística aquilo ali não tem nada. É lamentável que um artista da envergadura da Madonna se preste a esse papel infernal, mas paciência. E nós estamos tendo coragem
de denunciar o que está errado por estar errado, ou estamos abrindo concessões porque, é a Madonna, não vamos falar disso não, ela é artista, e toda a colaboração artística que ela deu, que não tem nada a ver com essa apresentação que ela fez, pois é, paciência. Eu não estou dizendo que a colaboração artística dela não vale de nada, eu estou dizendo que ela e a mentalidade que ela abraçou para si, não vale um tostão furado, ponto. Isso independe de quem ela foi um dia, de algo bom que ela um dia tenha feito. Vai para o inferno? Não sei, quem sabe é Deus. O que eu estou dizendo é que o que ela está praticando são coisas que, se nós abraçarmos, aí sim, nós vamos parar no inferno. Então que a gente tenha essa coragem de pedir o Espírito Santo de Deus para que a nossa vida seja mais saudável, mais tranquila e que seja cheia de paz, mas da paz que vem de Deus nosso Senhor. Que assim o seja, que nós possamos caminhar firmes ao encontro de Deus, para que Deus possa nos mostrar a sua glória. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.